pessoal! Estamos com a apostila de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais, aula de número 2, uma apostila elaborada pelo professor doutorando em agronegócios, João Batista de Freitas. Essa apostila é do curso de Administração e vamos ver então o que nós temos a seguir. Os capítulos a serem tratados falam sobre as empresas e os seus sistemas de produção, com fundamento no livro de Dalberto Chavenato, a administração de materiais, uma abordagem introdutória. Rio de Janeiro, Elsevier, 2005. Para a disciplina de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais 1, do curso de Administração da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. As empresas e os seus sistemas de produção. O que é uma empresa? Quando surgiu? Para que serve? Quem faz parte? Para que existir? Essas perguntas são as indagações iniciais para o tema As empresas e os seus sistemas de produção. Tudo é produzido através de organizações. Enorme e extensa variedade de organizações. Homem organizacional. Organizações existem para produzir alguma coisa. O objetivo das organizações é a produção. E o exemplo da organização é a empresa, que tem como objetivo obter lucro, fins lucrativos e atender necessidades sem fins lucrativos. Então, essas duas modalidades de empresa. A primeira é que obtém lucro e a segunda que atende alguma necessidade específica, sem fins lucrativos. A produção depende de 3 fatores: natureza, capital e trabalho. A empresa é o ambiente externo, a natureza, o capital e o trabalho são os fatores internos, os elementos que produzem, os elementos que favorecem a produção. Vamos ver então esmiuçar um pouco esses fatores, esses elementos. Natureza fornece insumos à produção, matérias-primas, energia e proporciona as entradas de insumos. O capital fornece dinheiro para adquirir insumos e pagar o pessoal. O trabalho é constituído pela mão de obra que processa e transforma os insumos através de operações manuais ou máquinas-ferramentas em produtos acabados, denominado mão de obra. A empresa é um fator integrador. É um sistema que aglutina e coordena todos os fatores de produção. Como resultado, supera a soma das partes. E o efeito multiplicador proporciona ganho adicional, ou seja, o lucro. E um conceito muito interessante que é a da sinergia. O que são recursos? São conjuntos de riquezas que podem ser explorados economicamente pela empresa. São ativos de propriedade da empresa ou alugados por ela. Contudo, os recursos são estáticos e inerentes, não têm vida própria e precisam ser administrados para que, no conjunto, ajudem a produzir algo para a sociedade. Os principais recursos são de materiais, recursos financeiros, recursos humanos, recursos mercadológicos e os recursos administrativos. Os principais recursos dentro deste organograma. Os recursos materiais são a administração da produção e, como resultado, está no conceito de produção. Os recursos financeiros é dado pela administração financeira e produz finanças. Os recursos humanos é da administração de pessoal e é composto por pessoas ou pessoal.
Recursos mercadológicos são da administração mercadológica e trabalha sob o mercado. E os recursos administrativos trabalha no âmbito geral da empresa. Observando um pouco mais sobre os recursos materiais, nós podemos identificar os prédios ou edifícios, fábricas ou oficinas, escritórios ou lojas, máquinas e equipamentos, instalações em geral, matérias-primas e materiais, ferramentas ou utensílios. Uma observação aqui, uma atenção especial para materiais. As empresas como sistemas abertos. Sistema é o conjunto de partes interrelacionadas para atingir um objetivo. Cada parte do sistema forma um subsistema, e todo sistema faz parte de um macrosistema. Por exemplo, uma empresa é considerada um sistema composto de subsistemas, departamentos, funções, seções, fazendo parte de um macrosistema, a sociedade na qual se insere. Vejamos esse gráfico. Nós temos do lado esquerdo do ambiente as entradas ou os insumos, que são recursos, que são introduzidos na organização e tem como saída resultado os objetivos. E com isso nós temos uma retroação, onde existe a entrada, existe esse processamento no ambiente organizacional, resultando numa saída ou em um resultado, os objetivos. Classificações básicas dos tipos de sistema. Sistemas fechados. Funcionam dentro de relações pré-determinadas de entrada e saída. Causa e efeito. Mantém intercâmbio com o ambiente externo. Chamados sistemas mecânicos ou determinísticos. Suas entradas e saídas são equacionadas matematicamente. Por exemplo, mecanismos tecnológicos como computador, motor, alcançam seus objetivos de uma única e exclusiva maneira. Sistemas abertos. Funcionam dentro de relações de entrada e saída desconhecidas e indeterminadas e mantêm o intercâmbio interno com o ambiente externo, chamados sistemas orgânicos ou probabilísticos. Entradas e saídas sujeitas à probabilidade. Por exemplo, os seres humanos, as empresas e os serviços. Contexto dos sistemas. Em todo o sistema, as saídas de cada subsistema constituem as entradas de outros subsistemas, de modo que cada subsistema se torna dependente dos demais. As interdependências entre os subsistemas fazem com que o sistema sempre funcione como uma totalidade. Deve surgir assim a sinergia, que é um efeito multiplicador em que as partes, subsistemas, se auxiliam mutuamente para que o resultado global seja amplificado. Deve evitar assim a entropia. É um feito da perda nas interrelações entre as partes, fazendo com que o resultado global seja muito menor do que a soma das partes. As empresas constituem sistemas abertos em constantes e complexos intercâmbios com o seu ambiente externo. Contexto dos sistemas. A relação de entradas e saídas fornece a indicação da eficácia do sistema. A eficácia, ou melhor, a eficiência, significa a utilização adequada dos recursos empresariais, enquanto eficácia significa o alcance dos objetos propostos pela empresa. As empresas bem-sucedidas são aquelas que alcançam níveis excelentes de eficiência e de eficácia. Eficiência. Ênfase nos meios, preocupação com métodos, normas e procedimentos, melhor aplicação dos recursos, execução correta das tarefas, resolução de problema, jogar bem futebol e rezar muito. Eficácia. Ênfase nos fins,
preocupação com os resultados finais, melhor alcance dos objetivos, execução de tarefas importantes, alcance de objetivos, ganhar a partida e marcar gols, ir para o céu. Contexto dos sistemas: almoxarifado de materiais, preparação, injeção, extrusão, pré-montagem, montagem, acabamento, depósito de produtos acabados. Este é um exemplo do sistema de produção de uma indústria de plástico. As competências essenciais. As competências essenciais constituem uma qualidade intangível da organização que leva a fazer as coisas melhores do que as outras. Existem empresas que são competentes em logísticas, outras são excelentes em localizar nichos de mercado, outras são conhecidas pela qualidade do produto ou pela excelência operacional. O segredo está em reunir aquelas competências distintivas que fazem da empresa um negócio melhor do que os demais do mercado. As competências decorrem daquilo que se poderia chamar de inteligência organizacional, a maneira de gerir o negócio. Pontos importantes da aula: a necessidade das organizações para a vida em sociedade, os 4 fatores tradicionais de produção, os principais recursos empresariais, os principais recursos materiais da empresa, entendimento do que é sistema, a classificação básica do sistema, princípios da eficiência e eficácia no sucesso organizacional, os segredos da competência essencial para o sucesso organizacional. Fim do capítulo.